E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá fazendo um vídeo que pra mim é muito importante porque a gente vai falar sobre um dos manhwas, mangás, webcomics, uma das comics que eu mais me apaixonei em toda a minha vida. Tanto que agora no desafio 31 dias de BL do Bly Aoi, que pra quem não sabe o que é, eu vou deixar o link no comentário fixado, que eu tô participando. Quando pediu pra eu falar sobre o meu BL favorito, eu escolhi BJ Alex. BJ Alex é um manhwa, um mangá coreano, e é um BL, um boys love. Então, se você não sabe o que é isso, basicamente ela é uma história que tem como relacionamento, como foco principal, o relacionamento entre dois rapazes. Uma coisa muito importante que você precisa saber sobre BJ Alex é que ele é um manhwa mais 18, então basicamente ele contém cenas explícitas de sexo e outras situações do gênero, mas basicamente é isso, não existe nada como violência ou qualquer outra coisa que possa te impedir de ler. Basicamente ele é um conteúdo mais 18 por conter cenas explícitas de sexo, como a maioria dos BLs contém. Ele é escrito por uma autora chamada Minhwa, que é bastante ativa no Twitter, inclusive, ela costuma responder os fãs e tudo mais, é bem legal ver a interação dela com alguns fãs. E ela começou a publicar BJ Alex, eu não quero... A data no Lezhin, que é a plataforma oficial onde a comic é publicada, que pra quem não sabe, o Lezhin é praticamente, basicamente, uma plataforma onde autores podem publicar as suas comics e ganharem com isso, porque você precisa pagar para ter acesso a elas. Só que muitas scans de outros países, que é como a gente conhece, na maioria das vezes tem acesso a esses materiais, elas compram o material e traduzem, editam as imagens, traduzem pra gente para poder acompanhar aqui. Atualmente quem faz esse trabalho por BJ Alex é a Yaribu Scan. É uma scan muito legal, eles têm diversas obras muito interessantes. Eu vou deixar o link da Yaribu Scan junto do link do Bly Aoi, caso vocês queiram acompanhar BJ Alex e outras obras deles. E como eu ia dizendo, ela começou a ser publicada, segundo o Lezhin, em 2018, há um ano atrás, em junho de 2018. Mas eu acho que originalmente a data era 2017. Se alguém tivesse informação exatamente do início da publicação, pode deixar aqui nos comentários pra mim, por favor. E ela se encerrou ontem aqui no Brasil, dia 5 de julho de 2019. E depois de 83 capítulos, a gente finalmente chegou ao final de BJ Alex. E hoje eu vou falar pra vocês de forma bem resumida sobre o que é a história. Mas basicamente eu vim aqui pra contar o que eu achei de uma forma geral da história e o que eu achei do final, porque se eu fiz isso com Killing Stalking, que é uma obra que eu terminei de ler basicamente para não abandonar, porque eu detesto não terminar as coisas que eu começo, e eu fiz vídeo, não teria por que eu não fazer de BJ Alex, que se tornou aí um dos meus top 5 BLs favoritos. Então BJ Alex, a gente começa conhecendo Nan Dong-gyu, que é um rapaz aí, um universitário de algo em torno de 23 anos, eu não lembro exatamente se mencionam exatamente a idade dele, mas ele é um moleque tímido e bem sozinho, bem solitário, que todo dia ele chega em casa e o que ele faz para se divertir é acompanhar na internet o BJ Alex. Pra quem não sabe, BJ vem de Broadcast Jockey, que é um segmento, é uma espécie de profissão de uma plataforma de streaming muito comum na Coreia, onde os produtores de conteúdo fazem live e muitos desses conteúdos, inclusive, eles são para maiores de idade, eles são para homens gays. Então o Alex, o BJ Alex, é justamente um desses produtores de conteúdo e ele é o maior deles. Ele tá sempre ranqueado em primeiro lugar quando ele tá online. E ele basicamente faz isso. O Nan Dong-gyu, esse rapaz, ele então é apaixonado não só pelo físico maravilhoso, porque é assim que ele é retratado. O BJ Alex, ele tem um físico incrível, perfeito, sem falha alguma no corpo dele. E o Nan Dong-gyu não é só apaixonado pelo físico perfeito do Alex, mas ele também ama a forma como o Alex descreve claramente e transmite de forma tão honesta as experiências sexuais dele, porque basicamente é isso que a transmissão dele faz. Ele conta as histórias sexuais dele, vivências, e durante isso ele se toca
vamos usar esse termo por causa do YouTube, ele se toca enquanto os outros assistem, e basicamente é o que o Nan Dong-hyun faz do outro lado. Então é tipo assim, um pornozão mesmo, uma solo can. E com isso o Alex ele ganha muitas castanhas, que seria tipo a moeda, os donates da plataforma que a gente vê. E o Nan Dong-hyun é completamente encantado pelo BJ Alex. Chega em um determinado momento aí na escola que o Nan Dong-hyun ele participa de um festival, ele acaba bebendo demais, e quem se responsabiliza por levar ele embora e acaba levando ele pra casa e tudo mais é o Ji-won Subai, que ele é presidente do conselho estudantil da universidade, da mesma cadeira do Nan Dong-hyun, e ele leva ele pra casa, acaba cuidando do menino, só que um momento quando ele tá sem camisa, maravilhoso inclusive, o Nan Dong-hyun percebe nele uma mancha em um dos lados da costela, uma mancha que ele tem, e ele reconhece aquela mancha porque é a mesma mancha que o BJ Alex tem. Então ele percebe que aquele homem, muito parecido com o BJ Alex, é o próprio BJ Alex. E daí começa uma relação entre os dois que envolve basicamente muito sexo, porque o Nan Dong-hyun ele é completamente apaixonado pelo Ji-won. E o Ji-won, ele começa a sentir uma certa atração sexual, principalmente pro Nan Dong-hyun. E o Nan Dong-hyun, ele se torna aí o principal estímulo do Ji-won para ele ter histórias e ter bons pensamentos na hora que ele estiver fazendo as lives dele na plataforma. Inclusive, durante a história chega um determinado momento em que o Ji-won, ele não consegue ficar com a sua ferramenta de trabalho dura, e isso leva ele a procurar um Dong-hyun, que acabam começando aí esse relacionamento onde volta e meia os dois saem junto, fazem sexo, e o Nan Dong-hyun sai sempre apaixonado, basicamente cedendo a tudo que o Ji-won precisa, e o Ji-won apenas se aproveita disso. Esse é o plot principal da história, então tudo que você vai saber daqui pra frente é basicamente spoiler. Se você nunca leu o BJ Alex e tem vontade de ler, tudo que eu vou falar daqui pra frente pode ser spoiler pra você. Então eu aconselho você a talvez desligar esse vídeo, ler a webcomic primeiro e depois voltar aqui se você tiver interesse em saber um pouco mais do que eu achei do final da webcomic. E já que eu parei esse vídeo na metade, eu quero aproveitar para dar um recado pra vocês. Eu tô fazendo lives, não é igual o Ji-won, até porque eu não tenho o corpo dele, tô bem longe disso. Mas eu tô fazendo lives todos os dias praticamente no Facebook. E se você quiser assistir minhas lives, lá eu sou o fb.gg/gutonu com 2 U's no final. E se você acessar o link, você pode ir lá e me ver jogar e a gente conversar um pouco. Então, se você tá esperando ver o que o Ji-won faz aqui, você não vai ver. Eu não tenho tanta segurança com o meu corpo para fazer qualquer coisa parecida e nem acho que eu levaria jeito pra isso. Mas pra me assistir jogar, que eu também não levo muito jeito, sou bem ruim, e pra gente conversar um pouco você pode acessar fb.gg/gutonu com 2 U's no final. Como se desenvolve o relacionamento do Ji-won e do Dong-hyun é bem interessante, porque a gente tem altos e baixos no relacionamento, e ele começa a ir por apenas altos num determinado momento em que o Nan Dong-hyun ele meio que cai na real de que aquilo não tá fazendo bem pra ele, e ele decide deixar o Ji-won de lado. E o Ji-won então cai na real de que ele tá gostando realmente do Nan Dong-hyun, e ele começa a ir atrás do Nan Dong-hyun e ele chega a criar então um carinho de verdade pelo DG. Vamos falar DG porque todo mundo fala assim, né? É DG que a gente usa na comic inclusive. Então ele se apaixona pelo DG ao momento que ele percebe que o menino faz falta pra ele. Então ele começa a correr atrás do rapaz no emprego dele, procurar ele em casa enquanto ele tá doente, cuidar dele e não existe nenhum bloqueio entre eles. A partir do momento em que o Ji-won ele decide que gosta mesmo do DG e quer ficar com ele, não existe bloqueio. O DG aceita isso, ele queria realmente isso, ele queria continuar com o Ji-won. Então quando o Ji-won se declara pra ele, se abre pra ele, eles acabam ficando juntos. Inclusive a gente descobre que tudo isso era um grande problema, inclusive o começo das lives do Ji-won como o BJ Alex, elas começaram tudo na adolescência dele, quando ele se apaixonou muito pelo amigo do irmão dele, e como ele sempre foi muito carente, vivendo à sombra do irmão dele, ele sempre foi comparado com o irmão em tudo, e a família dele nunca foi muito carinhosa.
Então ele meio que começou as lives em busca de cobrir essa deficiência que a vida dele tinha de carinho, de amor. E ele nunca conseguiu se apegar, se apaixonar novamente depois de ter sido basicamente traído pelo amigo do irmão dele, por quem ele se apaixonou, com quem ele perdeu a virgindade, quem foi o primeiro rapaz da vida dele. E basicamente depois que esse rapaz trocou ele apenas por sexo, apenas por poder sair com outros rapazes, ele acabou caindo nessa coisa de nunca mais amar de verdade, e ele viveu isso durante muito tempo até perceber o quanto ele gostava do DG. Então, entre altos e baixos, o relacionamento deles se torna um lindo conto de fadas, e a gente começa aí a caminhar por outros problemas, como a revelação da sexualidade deles para as pessoas próximas, para outras pessoas inclusive, porque a gente sabe como isso é uma coisa muito problemática lá no Oriente, e o Ji-won, ele é um membro do conselho estudantil, o presidente do conselho estudantil, um cara muito popular, muito inteligente, e ele sabe que isso pode prejudicar um pouco ele, mas ele não abre a mão do bem-estar dele com o DG. Inclusive, quando ele é confrontado quanto a isso, ele não nega em momento algum e pede apenas para que as pessoas que se envolveram nessa situação não ataquem o DG por causa disso, nem nada do gênero. É um momento bem delicado, mas é muito bom a forma como a autora retratou essa passagem, foi muito interessante, porque ela retratou de uma forma bem madura, e mesmo em diversos problemas o Ji-won soube lidar muito bem com isso, e em momento nenhum negando que ele e o DG eram um casal. E quando a gente chega aí ao capítulo 83, a gente chega então ao final, e o final é basicamente onde o DG, o Nam Dong-hyun, ele precisa se mudar, ele tá em busca de novos apartamentos pra ele, tá? Um apartamento que ele possa pagar, que ele possa alugar, e o Ji-won tá ajudando ele. Só que nenhum apartamento serve, eles são tipo a podridão quando o DG entra pra conhecer. Só que o Ji-won então diz pra ele que existe um apartamento que ele pode testar ainda, que a corretora ligou e ainda tem uma oportunidade. E eles chegam lá e é um apartamento enorme, maior do que o do Ji-won, que já é um cara que vive num apartamento gigante, enquanto o DG vive tipo numa kitnetzinha. Mas chegando lá, o Ji-won diz pra ele que ele já assinou o contrato, e o DG fica preocupado porque eles não podem pagar por aquilo e tudo mais. E aí, nesse momento, o Ji-won diz que realmente é muito grande pra ele viver sozinho. Ele tira um par de alianças e pede pro DG viver com ele. Cara, esse final é basicamente, eu preciso fazer esse vídeo basicamente pra falar desse final brilhante. Porque se não fosse só isso, o final ele ainda carrega uma carga muito interessante, porque ele mostra o quanto a história mudou do começo pra cá, e quanto o protagonista migrou, o protagonismo de toda a história migrou do começo pra cá. A gente vê aí no final mesmo da comic, o Alex online, porque o Ji-won decidiu fazer uma última transmissão. Ele fala pro DG que ele não vai mais transmitir como BJ Alex, porque ele fazia aquilo apenas pra cobrir os buracos, fechar as feridas da vida dele, tipo, toda essa carência que ele tinha, e que agora o DG supre. O DG cobriu essa falta de carinho e de amor que ele tinha. E ele então ele decide fazer uma última transmissão para se despedir dos seguidores, dos espectadores dele, e é isso que ele faz. É muito lindo, dá pra dizer assim, tipo, é muito fofo, maravilhoso o momento então que ele faz a última transmissão, e que ele agradece então aos fãs dele, porque ele começou como BJ Alex basicamente para cobrir essas feridas que ele tinha, e que todo o carinho e amor dos fãs dele deram pra ele esses momentos bons, e deram pra ele a oportunidade então de, como Alex, finalmente conhecer o DG, e que agora, como ele tem amor, como ele conseguiu cobrir essas feridas, ele não precisa mais transmitir, ele não precisa mais fazer aquilo, e essa é a última transmissão dele. Então a gente termina aí o capítulo com BJ Alex encerrou essa transmissão. Cara, que final! Tipo, o Ji-won, ele fala claramente que o Alex foi muito bom na vida dele, principalmente porque o fato dele ser o BJ Alex proporcionou que ele conhecesse o Nam Dong-hyun, e isso é muito legal. Agora, falando um pouco das minhas opiniões sobre a comic, eu vou falar basicamente pra vocês por que eu gosto tanto dessa comic.
Primeiro de tudo, eu acho que a Minghua faz um trabalho incrível na transição de protagonismo da história. A gente começa basicamente tendo o DG como protagonista da história e todo o drama e sofrimento dele pelo amor que ele desenvolveu por um cara que apenas faz lives pornográficas na internet. Então a gente vê aí todo o sofrimento dele, aprendendo a lidar com isso e aprendendo a superar isso a partir do momento em que ele vê que esse relacionamento não é nada saudável pra ele. E daí pra frente, isso migra. A partir do momento em que o Nam Dong-kyun percebe o quanto aquilo é tóxico pra ele, o protagonismo da história muda e a gente tem o Ji-won como protagonista aprendendo a superar o passado dele, tudo que ele passou, e daqui pra frente aprendendo a lidar com o que ele precisa viver agora como sendo um casal com Nam Dong-kyun. Tem diversos aspectos muito legais em BJ Alex e um deles que eu preciso pontuar pra vocês é a forma como a sexualidade das personagens não é tratada como um tabu. Eles são gays e eles não têm problemas em lidar com isso, com exceção de pessoas externas, que eu acho que é bem comum, talvez não nessa idade, né? Hoje em dia a gente já começa se assumindo mais cedo, mas ali eles ainda, entre eles, não existe esse conflito interno de sexualidade entre eles, eles sabem que eles são gays e eles lidam bem com isso. Mas eles estão aprendendo a lidar com outras pessoas ainda. E eu acho muito legal a forma como a autora desenvolveu isso. As cenas de sacanagem também são incríveis. Isso tudo funciona muito bem por causa que a arte da Minghua é maravilhosa. Os traços dela para construir as personagens são maravilhosos, são sempre bem marcados, bem pontuados, e então isso transforma as cenas de sexo entre as personagens em cenas maravilhosas, gente. Vocês não têm noção do que são. Se você não leu BJ Alex, você não tem noção da maravilha que são essas cenas. E eu acho que foram as cenas justamente de sexo que me levaram a querer ler BJ Alex. Eu lembro de na época ver alguma cena em algum grupo do Facebook e eu achar o DG maravilhoso, porque eu acho aquele personagem lindo, perfeito, os traços dele são maravilhosos, e eu vi ele em alguma cena com o Ji-won, não era nada muito explícito, mas me deu muita curiosidade em ler. E eu fiquei completamente apaixonado, perdidamente apaixonado quando eu comecei a ler. Então é bem comum a gente ter capítulos inteiros apenas para as cenas de sexo entre eles, porque é um dos grandes pontos fortes da comic, e a Minghua é muito talentosa. Ela não cria, eu acho maravilhoso como a Minghua, ela não cria nada extraordinário, porque eu, como homem gay, às vezes fico bastante desconfortável em coisas que algumas autoras criam, lubrificação em lugares que não tem lubrificação e coisas do gênero. Isso me deixa tipo, que história. Mas a Minghua, ela não cria nada de surreal. É tudo muito realista, é muito interessante. E a arte dela, eu volto a repetir, incrível, cara. A caracterização dos personagens dela é maravilhosa. A gente tem ainda dois personagens, o MJ e o Chan-woo. O Chan-woo é o melhor amigo do DG que trabalha com ele no café. E o MJ é atualmente o segundo no ranking de transmissões. E tipo, os dois aí protagonizam um casal que foi muito querido pelos fãs de BJ Alex e que basicamente gostam de umas coisas um pouco mais pesadas, envolvendo couro, uns brinquedinhos, uns acessórios. E o Chan-woo é um rapaz gay muito tarado, tipo, mas ele foi parte essencial na vida do DG, é muito legal. E a gente teve aí alguns capítulos que basicamente mostravam o Chan-woo e o MD, mas eu acho que eles precisavam de um pouco mais de foco. Eu acho que não tinha problema nenhum a Minghua estender alguns capítulos para poder desenvolver um pouco mais esse casal também, porque no final eles foram apenas algumas quebras nos capítulos aí, mas não é nenhum problema, entendeu? Eu não fui nenhum grande fã do Chan-woo e do MD, eu gosto muito deles, mas não fui nenhum grande fã. Também é importante dizer que se você, como eu, leva isso em consideração, a obra não é nada problemática, certo? Ela tem um relacionamento abusivo no qual o DG acaba se envolvendo, mas é bem que por escolha dele. O relacionamento é bastante tóxico no começo, mas isso acaba se desenvolvendo e melhorando. Então, e a gente tem algumas passagens que talvez sejam meio problemáticas, mas não é nada desconfortável.
e pode ter certeza que talvez você só vai achar ela problemática se você exagerar um pouco, porque são coisas bem comuns. O relacionamento deles é bem saudável, ele em momento nenhum é forçado de algum lado, todos os dois lados aceitam esse relacionamento, aceitam as escolhas de relacionamento como eles levam. Ele é abusivo apenas em alguns momentos pela forma como o Ji-won, pela forma como o DG tá completamente apaixonado, mas o Ji-won deixa claro pra ele o tempo inteiro que não existe relacionamento amoroso ali. No começo, claro, né? Mas o Ji-won deixa claro pra ele isso o tempo todo, que não existe amor entre eles. Então o DG escolhe esse relacionamento assim por opção. Então eu não vejo nada de problemático na comic, e é óbvio que se eu visse algo de muito problemático eu provavelmente não estaria indicando. Então eu acho que ela é realmente para todos os públicos, certo? Você que se preocupa em não ler coisas problemáticas e você que tá lendo qualquer merda e não tá nem aí. Então, BJ Alex é uma obra pra qualquer público, gente. E não é à toa que eu tô fazendo um vídeo. Você precisa ler BJ Alex, é a melhor obra que eu já li, BL. Tá, talvez não que eu já li. Talvez não seja a melhor obra BL que eu já li. Talvez não, com certeza não é. Mas com certeza é atualmente a minha obra BL favorita, cara. Eu sou completamente apaixonado pelos personagens. Eles são completamente singulares e bem desenvolvidos. A obra não é corrida, a história não é corrida. A Minghua, ela teve paciência em desenvolver isso com toda a calma do mundo, inclusive o relacionamento e os aprendizados deles. Então isso é muito bom, corre tudo num tempo maravilhoso. E eu acho que se eu ficar aqui falando, eu vou muito longe falando sobre isso. E basicamente, resumindo o que eu achei do final, eu achei o final maravilhoso. Talvez algumas pessoas tenham achado apressado, tipo, eles já estarem noivando, casando, vivendo junto. Mas se vocês pensarem pelas vivências do Ji-won e o fato dele já ter tipo 26 anos, não é tão apressado. Ele quer já algum relacionamento concreto e ele buscou isso a vida dele inteira. Ele faltou isso pra ele a vida inteira, então eu não vejo problema nenhum, eu não acho que foi apressado de forma nenhuma. E agora, terminar toda a história com o BJ Alex transmitindo, pra mim foi excepcional, foi uma sacada brilhante, e eu acho que foi muito importante de forma emocional pra quem se apegou à história. Eu acho que a Minghua fez um trabalho incrível durante toda a comic, mas esse final foi genial pra mim. A forma como o Ji-won aceitou que aquilo ficou no passado dele, e a forma como ele aceita que aquilo é o passado dele, e como o fato de transmitir foi muito importante pra ele, é muito legal. E cara, o que eu acho de mais importante, uma das coisas que eu acho de mais importante na leitura de BJ Alex é que ela não tem tabus. Ela trata tanto as live streams pornográficas, como a sexualidade das personagens, como fetiches envolvendo couro e acessórios, tudo sem tabu nenhum. As personagens lidam com aquilo sem problema nenhum, e isso é bem legal, porque cansa um pouco ver BLs, ver obras que lidam com isso como um tabu, ou personagens que ainda sofrem demais para se assumir por coisas muito besteiras às vezes. Então esse é um dos pontos que eu acho mais interessantes em BJ Alex. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tô muito triste pelo fim da comic, mas tô muito feliz por estar fazendo esse vídeo. Eu tô muito feliz, é um gosto bem agridoce, porque eu tô muito feliz pelo final que a história teve, pela final que a comic teve, mas eu tô muito triste porque ela teve um final. Por mim, BJ Alex seria publicado infinitamente pra mim. Eu vou sentir muita falta das minhas sextas-feiras lendo BJ Alex, lendo o resumo, o sumário da Isabela na página de BJ Alex. Quem acompanha a página no Facebook sabe do que eu tô falando. Era um sumário muito divertido que ela fazia. Ela basicamente pegava a obra ainda em coreano e resumia pra gente antes de lançarem o capítulo. Então eu vou sentir muita falta disso também. Se você já leu BJ Alex e é fã da comic também, deixa aqui nos comentários o que você achou desse final, pra gente conversar um pouco mais. Deixe seu like no vídeo, porque o like ele ajuda bastante o meu canal a crescer. Não esquece de me seguir nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram, e lá talvez eu ainda fale de BJ Alex às vezes.
Eu preciso encerrar esse vídeo porque senão eu vou ficar aqui muito tempo falando dos pontos positivos de BJ Alex e talvez me repetindo infinitas vezes. E eu não quero que esse vídeo se torne chato. Obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Eu vou ficar aqui e ler o último capítulo mais algumas vezes e ficar sofrendo com a minha já saudade de BJ Alex. E vocês devem estar assim também. E não se esquece, se inscreve no canal se é novo por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.